Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos naturais do nosso planeta Terra. Vamos começar falando sobre os minerais e os minérios, tá? Nos vídeos anteriores, a gente viu que as diferentes camadas de rocha que vão compor o planeta, elas são formadas por minerais com características diferentes. A gente viu também que a ação do intemperismo nessas rochas, ela dá origem ao nosso solo, que vai ser formado por matéria orgânica e por minerais, que vão ser agregados de substâncias químicas inorgânicas, tá? Os minerais que vão apresentar valor econômico, a gente vai denominar eles de minérios, tá? Eles costumam ser encontrados em grandes quantidades nas camadas mais profundas do solo, que são as jazidas, tá? De onde eles vão ser extraídos. Quando esses minérios eles são explorados economicamente, essas jazidas elas vão se passar a chamar minas, tá? Por isso, a atividade de exploração dos recursos minerais, ela vai ser chamada de mineração. Entre os recursos minerais, a gente encontra os metais, tá? Que são substâncias muito presentes no nosso cotidiano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algum deles e as aplicações. Primeiro, vamos falar do ferro. O minério de ferro, ele também é chamado de hematita, tá? E ele é aquecido a uma temperatura de 1500 graus Celsius para que se elimine as partículas de areia e o oxigênio que estão associados a ele. Dessa maneira, a gente obtém o ferro puro ainda no estado líquido, que vai ser colocado em formas para que ele tenha como adquirir o formato do objeto final, como por exemplo os vergalhões de ferro, tá? Que são utilizados na construção civil. O ferro, assim como outros metais, ele pode ser misturado a outras substâncias, formando ligas metálicas, tá? Por exemplo, a mistura de ferro e carbono dá origem ao aço. O alumínio, ele é extraído de um minério chamado bauxita. É mais leve, mais maleável e resistente à corrosão do que o ferro, tá? A corrosão é a danificação de um material que vai resultar de uma reação química com o meio em que ele se encontra, tá, gente? Isso que é a corrosão. O que explica porque geralmente o alumínio ele é utilizado na fabricação de latas, embalagens, janelas, portas, panelas, carros, aviões, entre outros materiais, tá? O cobre, ele é extraído da calcopirita e a sua aplicação mais comum vai ser na fabricação de cabos elétricos, tá? A mistura de cobre e estanho, outro metal, tá? Ele vai dar origem ao bronze, que é muito utilizado em medalhas e esculturas, tá? O chumbo, ele vai ser obtido principalmente do minério galena e ele vai ser usado em materiais de proteção para pessoas que trabalham com radiação, como por exemplo os raios-x, a soldagem, que é a união de peças de metal, e baterias de carro. O estanho, ele vai ser extraído no minério cassiterita e ele é muito utilizado para revestir a parte interna de recipientes metálicos que vão armazenar alimentos, tá? Porque ele vai evitar a corrosão do metal e aí a contaminação do alimento. O ouro, ele vai ser extraído do minério calaverita. O ouro, então, ele é muito utilizado na fabricação de joias, como a gente já conhece. E para essa finalidade, geralmente, ele é combinado com prata e cobre, formando uma liga metálica. E para eliminar as impurezas do minério e extrair o ouro, os garimpeiros eles vão usar mercúrio, um metal líquido que é extremamente tóxico, tá? Que pode prejudicar a saúde humana e provocar uma série de danos ao meio ambiente, contaminando os rios, o solo e os seres vivos. Vamos falar agora um pouquinho dos combustíveis fósseis, tá? Desde a Revolução Industrial, tá? Os combustíveis fósseis, eles são a principal matéria-prima para a geração de energia que vai movimentar máquinas e veículos, tá? Geralmente, eles são encontrados em camadas profundas da crosta terrestre e se formaram há milhões de anos, tá? Pela decomposição dos seres vivos sob condições muito específicas, tá? O carvão mineral, o petróleo e o gás natural vão ser exemplos de combustíveis fósseis. O carvão mineral, então, ele vai ser formado por fósseis de grandes árvores que foram soterradas há milhões de anos, tá?
A pressão das camadas de sedimento sobre esses vegetais forçou a sua decomposição e a transformação em carvão mineral, tá? A gente não deve confundir o carvão mineral com o carvão vegetal, tá? Que é resultado da queima de troncos de árvores, que o carvão vegetal é aquele carvão que a gente utiliza para fazer churrasco, por exemplo, tá? A queima do carvão mineral em usinas hidrelétricas e siderúrgicas, ela vai produzir energia elétrica. Além disso, ela também pode ser utilizada na fabricação de produtos químicos como solventes. Entretanto, a utilização do carvão mineral, ela pode apresentar alguns riscos, tá? A liberação de gases tóxicos provenientes da queima e a poeira negra que fica acumulada nas minas vão poluir a atmosfera e podem provocar doenças graves entre os mineiros e os trabalhadores das minas. O petróleo, ele vai ser formado pelo acúmulo de restos de seres vivos cobertos por sedimentos há milhões de anos, tá? Então, a pressão das camadas desses sedimentos sobre a matéria orgânica, perdão pela moto, e o calor, eles vão promover as transformações que formam o petróleo. Atualmente, o petróleo é o combustível fóssil mais utilizado comercialmente, tá? Com ele, são produzidos a gasolina, o óleo diesel, o querosene e o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, conhecido como gás de cozinha, tá? Ele também vai servir de matéria-prima para a produção de plásticos, pneus, borrachas, entre outros. Ao longo dos processos de exploração, tá, do refino, do transporte e da distribuição de petróleo, é possível que ocorram vazamentos, tá, que vão causar graves problemas ambientais e vão prejudicar diversas espécies de seres vivos, como aves marinhas e peixes, tá? E além disso, a queima de combustível à base de petróleo, assim como acontece com o carvão mineral, ela libera gases poluentes na atmosfera, tá? Então, infelizmente, várias vezes ao ano a gente vê acontecer vazamentos de petróleo no oceano, tá? Onde milhares de espécies marinhas e aves elas acabam morrendo, acaba a areia das praias ficando contaminadas, tá? E também a queima desse petróleo, tá? A gasolina, o óleo diesel dos nossos carros, tá? Ela também vai liberar muitos gases poluentes na nossa atmosfera que vão contribuir muito para o aquecimento global. O gás natural, ele vai ser um gás inodoro e incolor, tá? Inodoro quer dizer que ele não tem cheiro e incolor que ele não tem cor, formado pela mistura de derivados de combustíveis fósseis, tá? Principalmente o petróleo. Ele é muito utilizado como combustível em indústrias, fogões, fornos, aquecedores e automóveis. O seu uso hoje está em expansão no Brasil, tá, gente? A extração desse gás natural e petróleo, ela pode ser feita no solo, mas no Brasil, grande parte das plataformas se encontra no mar, tá? Todos os recursos naturais que a gente utiliza no nosso cotidiano, eles vão ser classificados em renováveis e não renováveis, tá? Então, vamos ver o que são recursos renováveis e recursos não renováveis. Os recursos renováveis, eles vão ser recursos naturais que eles podem ser rapidamente repostos pela natureza, tá? A água e as plantas, elas são exemplos de recursos naturais renováveis. Embora a velocidade, tá, de renovação desses recursos ela seja relativamente alta, a sua reposição ela pode ser comprometida pela degradação do meio ambiente, tá? Por exemplo, a poluição dos rios, o desmatamento, a contaminação do solo, entre outros desastres, tá? Os recursos não renováveis, eles vão ser recursos naturais que, eles ao serem retirados do ambiente, eles são consumidos muito mais rapidamente do que a natureza é capaz de repor. Se os padrões de consumo atuais eles não forem revistos, com o tempo esses recursos eles vão acabar. É o caso, por exemplo, do carvão mineral, do gás natural e do petróleo, que eles levam milhares de anos para se formar. Com base nessas definições e considerando a quantidade de energia gasta para manter o nosso padrão de vida, alguns dos grandes desafios do século XXI são reduzir o consumo energético e buscar alternativas que vão minimizar os impactos ambientais da atividade humana na natureza. Porque como a gente vem percebendo, tá, gente?
cada vez mais a gente vem consumindo tudo, consumindo mais energia, consumindo mais alimento, consumindo mais internet. Cada vez mais a gente quer ter o celular mais novo, a roupa mais nova, o tênis do ano, o iPhone do ano, o computador do ano, e isso tudo são recursos, tá? Então, se a gente não frear esse nosso consumo desenfreado, a gente vai ter sérios impactos no nosso ambiente, tá? Na verdade, a gente já tá tendo, mas vão ser impactos bem piores dos que estão acontecendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energias renováveis, tá? Uma das alternativas para a gente reduzir o consumo dos recursos não renováveis é priorizar o consumo de fontes de energias renováveis, tá? Como, por exemplo, os rios, o sol, o vento e a matéria orgânica. Embora eles não sejam ilimitados, se utilizados de maneira consciente, esses recursos eles podem gerar energia de diferentes formas, tá? Então, por exemplo, a gente tem a energia elétrica, tá? Que vai ser a fonte de energia elétrica mais utilizada no Brasil, graças ao nosso relevo e à grande quantidade de rios que a gente tem no nosso território. Nas hidrelétricas, a água ela vai precisar ser represada em grandes lagos para que a sua queda ela movimente as turbinas, gerando energia elétrica, tá? Porém, essa forma de obtenção de energia ela prejudica o meio ambiente, tá? Uma vez que para a gente represar essa água, a gente precisa alagar grandes regiões, provocando a migração de pessoas e a morte de muitos animais e de espécies vegetais que ali vão viver, tá? Então, ela é uma energia renovável, mas ela causa um sério impacto no meio ambiente, tá? A gente também tem a energia solar, que como o nome já diz, ela vai ser obtida por meio de placas metálicas que vão capturar a energia do sol, ou seja, vão capturar a radiação solar e vão transformar em energia elétrica. Essa energia ela não causa nenhum impacto no nosso meio ambiente. A gente também vai ter a energia eólica, que ela é produzida por meio de hélices de turbinas gigantes que vão ser movidas pelos ventos, tá? E são indicadas para regiões onde a gente tem ventos constantes, como em alguns estados do Nordeste. Ela é considerada uma das energias mais limpas, tá? É uma forma de obtenção de energia muito limpa, embora ela possa causar alguns problemas como a poluição visual e sonora, bem como a morte de aves que possam passar perto das pás, tá? A gente vê aqui em Osório, quando a gente vai para a praia, tá? A gente tem um grande parque eólico, onde a gente vai ter vários aerogeradores que vão estar gerando energia elétrica através dos ventos. A gente tem também a energia de biomassa, que vai ser obtida a partir da queima de matéria orgânica, como por exemplo troncos, bagaços de cana-de-açúcar, lixo, entre outros materiais. Embora ela seja considerada, tá, uma fonte de energia limpa, a queima desses produtos ela também pode liberar vários gases poluentes na nossa atmosfera. E a gente tem também a energia geotérmica, que ela vai ser produzida a partir do calor das camadas mais profundas do nosso planeta. Esse calor, que é proveniente do interior das rochas, ele vai ser utilizado para aquecer a água e esse vapor produzido, ele vai abastecer as usinas termoelétricas. Outra possibilidade é a utilização de geysers, tá? Que são fontes de vapor de origem vulcânica presentes no interior da Terra, que frequentemente eles vão entrar em erupção. E esse vapor, ele vai ser canalizado e abastecer as usinas termoelétricas. Outro tipo de energia que a gente tem, e eu deixei um slide separado para ela, é a energia nuclear, tá? A energia nuclear, ela é também chamada de energia atômica, tá? Ela é uma energia liberada por substâncias que vão existir no planeta, as substâncias radioativas, tá? Essas substâncias, elas liberam um tipo de energia que a gente chama de radioatividade. O urânio, ele é uma das substâncias radioativas que é utilizado na produção de energia nuclear. E ele pode ser encontrado em certos minerais que estão espalhados pelo planeta. Dependendo do tratamento que o urânio recebe, ele pode ser usado para fabricar bombas atômicas ou gerar energias elétricas nas usinas nucleares, tá?
Todos nós recebemos certa quantidade de radiação, dentro de certos limites, tá? A exposição aos raios-x ou outras radiações, ela não vai ser perigosa. Quando esses limites, eles são ultrapassados, é que aí a gente vai ter diversos problemas, tá? Pessoas que foram expostas à radioatividade gerada na explosão de bombas atômicas ou acidentes em usinas nucleares, por exemplo, elas podem apresentar depois de algum tempo doenças graves como câncer, gerar filhos com alguns problemas extremamente sérios, tá? Isso vai ocorrer porque a radiação ela vai danificar as células reprodutoras, que são as células que vão dar origem a um novo ser vivo. A energia nuclear, então, ela é gerada nas usinas nucleares. No Brasil, a primeira usina nuclear foi construída em Angra dos Reis, a 150 quilômetros, tá, da cidade do Rio de Janeiro. Nas usinas nucleares, o urânio ele vai ser transformado em outras substâncias, tá? Muitas delas também vão ser radioativas, por um processo chamado de fissão nuclear. Essa transformação ela vai liberar uma grande quantidade de energia que vai poder ser utilizada para a geração de energia elétrica. As usinas nucleares, gente, elas podem trazer alguns problemas, tá? Um deles é o risco de acidente nuclear, tá? Em uma usina bem construída e mantida sob constante supervisão, o risco é muito pequeno, tá? Mas se houver um acidente, ele pode ter consequências muito graves, tá? Além disso, à medida que a usina nuclear funciona, as outras substâncias radioativas que surgem do urânio, elas vão precisar ser removidas. Parte delas vai ser reciclada para ser usada de novo pela própria usina e outra parte, porém, ela não pode ser reciclada e ela tem de ser descartada. Essas substâncias radioativas que têm que ser descartadas, elas vão constituir o chamado lixo radioativo. Algumas delas vão emitir radiações prejudiciais à saúde por milhares de anos, tá? E por isso constituem uma ameaça ao ambiente. Uma solução para esse lixo radioativo é colocá-lo em recipientes de cimento ou aço e enterrar eles em minas extremamente profundas, tá? Outra é guardar eles em instalações especiais na superfície da Terra. No entanto, nenhuma dessas soluções ela é considerada completamente segura por todos os cientistas. Então, eu deixei para falar energia nuclear por último, para a gente falar sobre um caso muito famoso e muito conhecido, porque foi o pior acidente nuclear da história que ocorreu em Chernobyl, tá? Então, há 34 anos, gente, tá? No dia 26 de abril, acontecia o acidente nuclear de Chernobyl, tá? Então, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, o mundo ele assistiu ao maior acidente nuclear da história, tá? Uma explosão em um dos reatores da usina de Chernobyl, tá? Que ficava na antiga União Soviética, onde é o atual território ucraniano, na cidade de Pripyat. Causou um grande incêndio jogando material radioativo na atmosfera. E não se sabe ao certo quantas pessoas morreram por causa do acidente, já que os efeitos da radioatividade na população, eles podem persistir por muitos anos, tá? Esse assunto, ele é muito legal, tá? A gente acha muita coisa na internet sobre ele. Eu não vou me estender muito falando sobre ele, tá? Mas eu indico que vocês olhem o vídeo do Castanhari, onde ele fala sobre o Chernobyl. Ele passa todo um resumo sobre o acidente nuclear de Chernobyl e ele também visitou a cidade de Pripyat e ele mostra como tá essa cidade, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na nossa aula online, a gente vai estar falando mais sobre Chernobyl, porque eu sei que é um assunto muito interessante, que interessa muitos de vocês. Inclusive, eu adoro falar sobre esse assunto, eu acho muito legal. Apesar de ter sido uma tragédia, eu gosto de falar sobre ele para conscientizar sobre os acidentes nucleares e sobre os desastres ambientais e catástrofes que a gente pode ter no nosso planeta, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus!